Olá, nós estamos de volta. Vamos continuar o nosso processo aqui na lição da Escola Sabatina de crescimento espiritual, melhoria no nosso ensino, no aprendizado, oferecendo para você dicas práticas como tornar a Escola Sabatina realmente o coração da igreja. Para que aquele momento ali na igreja seja um momento significativo para você, aluno, para você, professor. A nossa intenção aqui não é simplesmente fazer mais um vídeo, disponibilizar mais um material para você. Não é apenas isso, não é? Você tem materiais de excelentes qualidades aí na internet. Se você pesquisar, a igreja disponibiliza especialistas nessa área, pastores, professores, gente muito gabaritada, muito melhor do que eu, para falar para você o conteúdo da lição da Escola Sabatina. Mas a nossa intenção é fortalecer aqui as nossas unidades próximas de nós. A nossa linguagem aqui, ter esse feedback, né? Essa comunicação direta com o pastor do distrito, colocando aqui as ideias, aquilo que a gente pensa a respeito de Escola Sabatina. Temos colocado aqui nesse canal, semanalmente, algumas dicas práticas, algumas sugestões para melhorar também esse momento tão especial que é a Escola Sabatina. Eu espero que você esteja comigo aqui. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica aqui para o pastor, você sabe, eu sou bem democrático, estou aberto a sugestões, críticas, avaliações que me ajudam a crescer. E eu estou aqui também para ajudar você a aprimorar cada vez mais esse momento de estudo com a sua unidade da Escola Sabatina e a recapitulação deste conteúdo aos sábados na igreja. Durante a semana, nós estudamos. No sábado, nós recapitulamos. E desde o início eu tenho dito isso, que você não faça daquele momento ali com a unidade da Escola Sabatina um primeiro sermão. Vai ter o culto divino daqui a pouco. O pastor, o pregador, já tem uma mensagem que ele vai falar e nós vamos ouvir. Lição da Escola Sabatina não é um sermão, é um momento que todos nós participamos, compartilhamos experiências e aprendizados e fortalecemos uns aos outros no sentido de melhorar cada vez mais a nossa vida espiritual. Muito bem, então vamos para o estudo dessa semana. Uma semana muito bacana, uma semana muito especial, estudando aí nesse trimestre o livro de Deuteronômio. Olha só, a verdade presente em Deuteronômio. Estamos, portanto, no último trimestre deste ano de 2021 e já está também chegando ao final, porque nós já estamos aqui, amigos, olha, nós já estamos aqui na lição número 8. Já estamos na lição número 8, está aqui, ó, do dia 13 a 19 de novembro, e vamos então para a lição número 8 desse trimestre, e tem como título Escolham a Vida. Um título bem sugestivo, bem bacana, né? Escolham a Vida. Palavras de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos aqui na introdução da lição a ideia de que lá no Jardim do Éden nós tínhamos duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o assunto, amigos, desta semana, o assunto é justamente esse, né? As escolhas que nós temos que fazer. Você certamente não escolheu seus pais, a família, você não escolheu nascer desta maneira que você hoje está aí, né? Você não escolheu. Mas uma vez que você é um ser vivo, racional, né, nós temos agora a oportunidade de fazer algumas escolhas que interferem diretamente no nosso futuro, tá? Escolhas, coisas importantes. E o verso para memorizar dessa semana, qual é o verso para memorizar? Está aí Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Antes de ler esse verso, eu quero dar uma dica para você. Você é aluno? Ótimo, para você mesmo essa dica. Você é professor? Para você também essa dica. Olha, antes de você ler a lição, antes de você entrar propriamente na lição, eu aconselho você a ler o capítulo 30 do livro de Deuteronômio, que é o livro da Bíblia que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Gaste um tempinho aí meditando nesse capítulo. Não é longo,
o capítulo não é grande. Olha, eu vou abrir aqui só para mostrar para você o tamanho dele. Ele não é um capítulo longo demais, você vai demorar muito tempo para ler. Ele é curtinho, breve. Olha, o capítulo 30 tem apenas 20, deixa eu olhar aqui, 20 versos. Olha, 20 versos. Então, dá uma página, uma folha, na realidade, aqui da Bíblia que eu estou utilizando. Olha, capítulo 30 de Deuteronômio. Gaste um tempinho lendo esse capítulo. Que capítulo fantástico. Você vai apreciar muito. Aí, depois que você lê, você vai para a lição da Escola Sabatina. Tá? Essa é uma dica que eu já quero dar aqui de cara para você. Muitas vezes a gente pega a lição, você sabe, a lição um autor preparou, depois uma comissão da Escola Sabatina avaliou, foi um longo processo para a lição da Escola Sabatina chegar a nós como nós temos aqui. Então tem a ideia de um autor, de um especialista dessa área, aí vem uma comissão, reflete o pensamento da igreja, ótimo, excelente por ser assim. Mas a lição tem o propósito de levar você à Bíblia, entendeu? Então, seria interessante que antes de saber a opinião de um especialista, de uma comissão, da igreja, vá direto à Bíblia. Quem sabe o Espírito Santo fala de uma maneira muito mais direta com você. Então, você olha aqui, ó, leituras dessa semana. E aqui está Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 até o verso 20. E é exatamente do capítulo 30 que nós temos o verso para memorizar desta semana. O que diz o verso para memorizar? Está aqui, eu vou colocar para você, por ler um pouquinho, está assim, ó. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. E o verso continua dizendo, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Então está aí o livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, é o verso para memorizar desta semana. Dá para memorizar, não dá? Tranquilo, de boa, sem problemas, dá para a gente memorizar tranquilamente aí esse verso, né? É aqui uma fala de Moisés, Deus através de Moisés, colocando diante dos israelitas ali já bem próximos, né, de tomar posse da terra. Então, Moisés diz assim, Deus diz através de Moisés, né, escolha. Se vocês, porventura, falharem na obediência e vierem as consequências dessas escolhas, vocês forem levados para uma terra distante, se Deus espalhar vocês entre as nações dessa terra, mesmo assim, eu ainda tenho uma promessa para cumprir na vida de vocês, por amor aos pais de vocês e por amor a vocês também. Então, Deus está colocando, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que vocês querem? Qual é a escolha de vocês? Interessante que Deus diz assim, é a vida e a morte. Mas escolha a vida, escolha, né? Deus é tão maravilhoso. Esse capítulo 30 de Deuteronômio, meus irmãos, vai falar fundo ao seu coração nessa semana, se você fizer o que eu acabei de dizer aqui. Gaste um tempo para meditar nisso. Meditar nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, meus irmãos, nós temos aqui a oportunidade de escolher. Aqui no livro de Deuteronômio, Deus está dando a oportunidade para o povo fazer a escolha. E hoje nós temos também a mesma oportunidade. A oportunidade que nos foi dada de escolher a vida nos termos que Deus oferece, né? Como eu disse no princípio, nós não escolhemos. Eu não escolhi nascer na família Neres de Oliveira, né? Eu não escolhi nascer pobre, vamos dizer assim. Eu não escolhi ter esse corpo. Deus me deu esse presente. Mas uma vez vivo, uma vez que você está vivo, Deus te fez ser racional. Ele não apenas te deu uma existência, né? Ele te deu uma vida e você foi dotado do princípio da escolha, o princípio do livre-arbítrio. Seres, coisas criadas, estão aí por toda parte, né? Deus criou também a rocha, Deus criou os animais, Deus criou a relva, mas Deus criou também o ser humano, né? E o ser humano, ele é um ser racional.
tem essa faculdade dada, concedida por Deus, de fazer escolhas. Você sabe disso, né? Você é livre para escolher fazer da sua vida o que você bem quiser. Você é livre para fazer escolhas desde o momento bem cedinho, quando você acorda, até na hora de dormir, você tem oportunidade de fazer escolhas. Porque Deus fez assim. E Deus é tão bom, Ele nos deu essa oportunidade, né? Ele nos deu essa faculdade de escolha, porque Ele quer algo voluntário, Ele não quer algo obrigado. Ele não nos fez programados para a obediência. É a vontade dele, sim, claro. Ele quer ter essa resposta positiva da nossa parte. Mas Deus não obriga ninguém. A escolha ele dá para a gente. Ele diz assim, ó, coloco diante de você a vida e a morte. E vamos pensar aqui lá em Adão e Eva? Não foi exatamente isso que aconteceu ali? Deus concedeu para eles a oportunidade de escolher comerem do fruto da árvore da vida ou comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem sido obedientes, se eles tivessem escolhido a obediência, teriam tido a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz aqui no início, né, contando a história de Adão e Eva, depois que eles escolheram desobedecer a Deus, comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali em Gênesis 3, diz que Deus, então, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre no pecado, Deus os expulsou do jardim. Quando a gente lê essa história, parece que é uma coisa assim negativa, né? Puxa vida, Deus expulsando eles do jardim, onde é que entra o perdão, onde é que entra o amor, a misericórdia? Mas esse fato de Deus ter expulsado o casal do jardim revela a misericórdia e o amor de Deus para com eles. Por quê? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, viveriam para sempre na condição de pecadores. E nós temos aqui, no início da Bíblia, a árvore da vida, que o casal poderia ter se alimentado desse fruto, vivido eternamente, mas aí entra o pecado, a árvore da vida sai de cena e ela retoma novamente lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse. Olha que coisa boa. Aqui está, eles poderiam ter comido antes do pecado. O pecado veio e arruinou tudo. E aqui está no livro de Apocalipse a promessa de que nós comeremos do fruto da árvore da vida e viveremos eternamente. A escolha é concedida a cada um de nós. A escolha foi concedida lá no Jardim do Éden. Ao longo da Bíblia, nós temos vários textos, vários relatos, Deus dando oportunidade para o povo de escolher. E a escolha de existir eternamente. Você tem esta escolha hoje. Eu disse, você não teve escolha de escolher, não teve condições de escolher a vida que você tem agora, no sentido de vir à existência. Mas você tem a oportunidade de escolher viver, existir eternamente, ok? Então, aí está, queridos, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore ali da vida. Então, nós temos a árvore da vida no livro de Gênesis. Antes da entrada do pecado está ali a árvore como uma possibilidade, a árvore da vida. E lá no livro de Apocalipse, né? No finalzinho da Bíblia, nós encontramos novamente esta linda promessa para aqueles que serão salvos. Meus amigos, pense aqui comigo. Ao longo de toda a Bíblia, nós sempre temos esta ideia. São dois caminhos, dois senhores, dois destinos. Está aí. Você pode observar que é assim, ó, vida, morte, bênção, maldição. Sempre assim. No fundo, nós estamos nesse grande conflito entre o bem e o mal. E se você parar para avaliar, você vai perceber aqui, através da lição da Escola Sabatina, que não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Ou é uma coisa, ou é outra. Simples. Não existe meio termo. Você precisa escolher. Assim como tem a luz, as trevas, o bem, o mal, a vida, a morte. Você que escolhe. Você é o senhor do seu destino. Olha que responsabilidade. Eu sei, é um privilégio isso daí, mas é uma responsabilidade grande. Você tem em suas mãos, você foi dotado por Deus
desse princípio da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. E você é que vai decidir. Você tem hoje a oportunidade de fazer essa escolha. E Deus não vai decidir por você. Deus não vai escolher por você. É você que vai fazer isso. Né? Você é um ser racional, um ser moral. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje, assim como no passado, no Jardim do Éden, com esse povo aqui que estava entrando na terra de Canaã, todos os homens da história, você tem a liberdade de escolher. Você e eu temos a escolha diante de nós. Qual é a sua escolha? Esse é o assunto da lição desta semana. Você tem diante de si vida eterna ou morte eterna. Olha só, está aí a lição da Escola Sabatina desta semana, colocando de uma maneira bem clara isso para a gente. Vida e bem, morte e mal, bênção ou maldição. Assim como Deus fez ali com Adão e Eva no Éden, ele coloca diante de você e de mim também o bem e o mal. A vida, a morte, a bênção ou a maldição. Seja qual for a nossa compreensão, essas opções foram apresentadas ao povo e fica evidente a realidade do livre-arbítrio. Você está aí com esta liberdade, ok? Meus amigos, não haverá uma vida eterna em sofrimento no lago de fogo. Não havendo meio termo. Ou é a vida, ou é a morte. Ou é a bênção, ou é a maldição. Simples. Agora pensa aqui comigo. No nosso futuro, ou nós estaremos vivos, juntamente com Deus, com todos os santos, desfrutando das bênçãos, das maravilhas que Deus tem para nós, ou nós estaremos o quê? Mortos. Você percebe que com isso aqui, aquela possibilidade de um tormento eterno sai de cena? Porque algumas pessoas, infelizmente, de uma maneira errônea, pensam assim: os salvos irão para a eternidade, viverão para sempre ao lado de Deus. Os perdidos, os ímpios, viverão eternamente no tormento, no fogo, no inferno. Já pensou? Você aí, salvo, juntamente com alguns familiares, desfrutando das belezas que Deus tem preparado para nós. E lá do outro lado, um parente, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, sofrendo nas chamas do inferno, e isso nunca termina. Não existe meio termo. Ou é vida ou é morte. Então, quando Deus fizer justiça, né? Após a segunda vinda, após o milênio, quando os ímpios irão ressuscitar para receber a condenação eterna, esse fogo vai consumir para sempre, no sentido de consumir de uma vez por todas. Não é um consumir para sempre assim. Passa 5 anos, a pessoa só queimou a pontinha do dedo mindinho. Mais 100 anos, queimou os 5 dedos do pé direito. 200 mil anos, só a perna direita que está queimada. Já pensou? Deus não tem prazer na morte, no sofrimento, mas ele coloca assim, ó, você tem a oportunidade de escolher a vida eterna, vai viver para sempre, ou a morte eterna, você será consumido de uma vez por todas. Até no juízo divino, nós encontramos a misericórdia de Deus. Porque se eu estiver salvo, estiver junto com o Pai, e a ideia de que um parente meu está queimando, o céu deixará de ser céu para mim. Eu vou estar junto de Deus, nas delícias que Ele tem preparado, mas com aquela mentalidade, puxa, o meu parente está ali, ó, do outro lado, se queimando. Mas no juízo, Deus consome os ímpios de uma vez por todas e Ele vai limpar da nossa mente a memória de coisas ruins, das coisas desagradáveis. Viveremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus amigos, não existe, não haverá uma vida eterna em sofrimento no lago de fogo.
Eu quero chamar a sua atenção aqui para Deuteronômio capítulo 30, que é o principal capítulo que nós vamos estudar aqui nesta semana. E eu quero pedir a você para me acompanhar agora em Deuteronômio capítulo 30, versos 15 a 20. Você pode fazer isso? Deuteronômio 30, verso 15 a 20. Eu vou fazer a leitura aqui desse texto extraordinário e eu chamo a sua atenção para ele, que diz assim, ó: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem me ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Verso 19: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Olha que coisa linda. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Finalizando o texto do capítulo 30, diz assim: Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e a Jacó. Esse é um texto fantástico, onde Deus oferece as opções, a vida e a morte. Mas é interessante que, ao concluir, Deus diz assim: mas escolha o melhor, escolha a vida. Você tem diante de você a vida e a morte, e Deus sugere: mas olha, se eu fosse você, eu escolheria a vida. Deus está apelando para a gente, Deus está convidando, Ele coloca as opções, mas ao mesmo tempo, Ele dá a dica, né? Ele dá a sugestão. Qual dos dois você vai querer? A vida ou a morte? O texto lindo do verso 15, olha, veja, pode colocar isso aqui no singular se você quiser. Veja, hoje coloco diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Você observa aqui comigo que é a mesma opção de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. A vida e a morte. E ao longo de toda a Bíblia é assim, meus amigos. A escolha parece até ser uma escolha óbvia, não é verdade? Olha, quem que vai escolher a morte? É preferível ficar com a vida, você vai dizer. E é verdade. Parece algo claro, evidente. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo? Seduzidos pelo pecado, seduzidos pelo inimigo de Deus, pessoas, talvez você, eu, em algum momento, estamos fazendo escolhas que contrariam o princípio da vida eterna. As nossas escolhas, muitas vezes, têm nos afastado de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele apela ao nosso coração. Deus é tão bom e sabe o que é melhor para nós. Ele diz assim: escolha a vida, para que você viva. Escolha a vida. Que Deus maravilhoso, que Deus fantástico. E aí ele diz assim, olha, que a sua escolha seja motivada pelo amor e você decida obedecer ao Senhor, não é? Obedecer ao Senhor para que você tenha vida. Esta escolha, ela não tem que ser baseada no medo, sabe? Às vezes um animal, um cachorrinho, alguma coisa, faz coisas erradas na sua casa, aí você pega lá a chinela, né? O chinelo, você pega uma varinha, bate nesse animal, esse animal, ele te obedece, passa a te obedecer por medo de apanhar. Deus coloca diante de nós as escolhas e Ele não nos ameaça para que você e eu o obedeçamos por medo.
mas ele nos dá a oportunidade de escolher, de responder, de escolher com base no amor e ter uma vida de obediência. Meus amigos, esse é o assunto da lição dessa semana. O Senhor não está pedindo para nós algo difícil, ou tá? O Senhor não nos pediu algo assim difícil. Não, o que Deus está pedindo para a gente? Coisas fáceis. Ele mesmo diz, né? Ele mesmo está dizendo aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Olha o que diz assim, ó. Diz assim, ó. Este mandamento que hoje lhes ordeno, verso 11. Este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Ó, não está no céu para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos. Aí o verso 13 diz assim: nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos. Aí o verso 14 diz assim: pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Olha, está aí, é fácil de entender, está ao seu alcance. Não é uma coisa difícil que eu estou pedindo para você. Tem gente que acha que ser um cristão, tem gente que acha que ter um relacionamento com Deus é uma coisa difícil, e não é. Se você colocar o amor no seu coração, o amor para com Deus, você vai fazer isso com alegria, sem murmuração, sem tristeza. É uma coisa fácil. Eu tenho dito para os meus irmãos aqui no distrito que obedecer a Deus é tão fácil. Cumprir os mandamentos de Deus é tão fácil. Observar os 10 mandamentos de Deus é tão fácil que até alguém que morreu ontem consegue guardar esses mandamentos, com exceção de um ou outro. Porque, olha, o morto não adora outros deuses. O morto não toma o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O morto não tem imagem de escultura. O morto guarda o sábado. O morto não mata. O morto não adultera. O morto não cobiça. A única coisa que um morto não pode fazer é honrar pai e mãe, porque já morreu. O resto, ele cumpre tudo. Então ainda tem gente que diz assim: obedecer aos mandamentos de Deus é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Até um defunto guarda 9, só um que ele não consegue. Deus não pede da gente coisas difíceis. Não, não pede. Quando as pessoas dizem que é difícil, estão apresentando desculpas para justificar a escolha de não obedecer a Deus. E muita gente acaba se ajustando, se adequando aos padrões que conflitam com a sua fé. Aí a comunidade, a sociedade, né, os costumes, as tradições, vai fazendo com que a pessoa siga esses padrões, se adeque a esses padrões e fuja do padrão da fé. Hoje, como no passado, meus amigos, ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o Senhor, ou nós adoramos outros deuses, tá? Mas o convite de Deus está diante de nós hoje, agora. O convite de Deus está diante de você. E mais uma vez nós louvamos a Deus porque através da lição da Escola Sabatina, nós temos essa oportunidade de escolher. Escolher adorar a Deus ou escolher adorar outros deuses. E em nosso coração está a resposta. E eu quero perguntar para você nesse momento, diante dessas alternativas, a quem você vai adorar? A quem você irá adorar? A palavra crucial da lição da Escola Sabatina desta semana é escolha. Escolha. Tem muita gente que fica jogando a culpa, sabe? Para o outro, para a igreja, para o pastor, para o líder, para o pai, para a mãe. Pare com isso. Pare de encontrar desculpas. Você tem em suas mãos a oportunidade de escolher.
Que mudanças em meus hábitos devo fazer para que as pessoas sejam felizes? Pense nisso. Pense nisso. Escolha, decida, faça. Você é a pessoa. Não é outra pessoa que tem que fazer por você. E por fim, e a terceira pergunta que eu quero fazer para você aplicar o conteúdo da lição da Escola Sabatina dessa semana à sua vida é a seguinte: que boas escolhas você já fez que o levaram ao sucesso? Hoje, você está feliz? Como está a sua vida? O que você fez no passado? Quais são as escolhas que você fez no passado que contribuíram para que você alcançasse o sucesso em alguma área da vida? Pense nisso e você vai perceber a importância de escolher corretamente. Diz aí uma propaganda que uma escolha muda todo o seu futuro. É verdade. Talvez hoje você esteja vivendo um momento muito feliz na sua existência aí, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola. Isso foi fruto de uma escolha correta que você fez no passado. Mas se porventura você está passando por um momento difícil, como fruto de escolhas erradas que você fez no passado, eu quero dizer que você ainda tem a oportunidade de mudar o quadro, de mudar o futuro. Daqui para frente, você pode escolher agora dar meia voltas. Você pode escolher agora mudar a direção da sua vida. Você tem essa condição. Não espere o governo, não espere os seus pais, não espere a sociedade, não espere a igreja. Faça acontecer. Se você fizer escolhas orientadas pela palavra de Deus, o seu futuro pode melhorar. O seu futuro pode mudar. Muito bem. Eu quero dar uma sugestão para você. Posso? Você me permite fazer aqui uma sugestão? Eu quero dar essa sugestão aqui para você, ó. Preste atenção aqui. Essa sugestão para você. Escolha ser feliz nesta semana. Depende de você. É lógico. Isso aqui dentro daquilo que Deus determinou. Dentro nos termos de Deus, não nos seus. Porque às vezes as pessoas pensam que ser feliz é maltratar os outros, pisar os outros, passar por cima das pessoas, fazer o que bem quer. Não, escolha ser feliz agora, meu amigo, nos termos que Deus determinou em sua palavra. Então, sugestão para você. Vou dar aqui 3 sugestões. Cuide de você nesta semana. Primeiro ponto, cuide de você. Mas não cuidar de você para alimentar a sua vaidade. Não. Cuidar de você para que você continue sendo um servo de Deus, seja feliz e tenha a satisfação de estar vivo. Cuide de você nessa semana. Não se deixe jogado assim, né? Cuide de você. Segunda alternativa, ou segunda sugestão que eu quero apresentar para você nessa semana. Faça uma coisa boa e nova com a sua família. Talvez você esteja vivendo aí uma rotina assim, sem graça, sem sabor, sem vida, sem brilho. Nessa semana, faça alguma coisa. Olha aqui, faça uma coisa boa, uma coisa nova com a sua família. Quebre a rotina dentro dos padrões estabelecidos por Deus, tá? Não vai se aventurar aí por caminhos perigosos. Mas faça uma coisa boa com a sua família, uma coisa nova, quem sabe. Terceira dica que eu quero dar para você aplicar o conteúdo da lição da Escola Sabatina nessa semana à sua vida. Escolha uma maneira envolvente de adorar a Deus nesta semana. Eu não sei como é que tem sido a sua adoração, mas dê sentido a ela. Talvez faz bastante tempo que você não vai ao culto de quarta-feira na igreja, por conta da pandemia. Escolha ir para a igreja e dizer assim: hoje eu vou adorar. Hoje eu vou louvar a Deus, porque até agora nessa pandemia Ele cuidou de mim, da minha família, e eu estou aqui vivo. Escolha uma maneira, usa a sua criatividade, escolha uma maneira bem contagiante, bem envolvente de adorar a Deus nessa semana. Que Deus abençoe você, tá bom? E aí, gostou das dicas? Quer recapitular? Então, olha aqui, ó. Primeiro, cuide de você.
Segundo, faça uma coisa boa e nova com a sua família. E terceiro, escolha uma maneira envolvente de adorar a Deus nesta semana. Agora as dicas para os professores. Meus queridos professores, o assunto dessa semana é escolha. Então, quero sugerir para você, de uma maneira simples, sem muitos gastos, o que você pode fazer? Compre presentinhos simples e dê oportunidades aos alunos fazer as escolhas, o que eles querem. Você pode fazer, por exemplo, aqui, vou dar uma dica. Você leva lá, sábado, uma garrafinha de água, você compra aí por alguns centavos, uma garrafinha de água, e você pode levar também um suco de uva, um suco de frutas, e você diz assim, chama um lá na frente e diz, qual que você escolhe? Você quer a água ou você quer o suco? São duas coisas boas, não são? Não vamos oferecer outra coisa ruim aí, né? Não, vamos oferecer coisas boas para os nossos alunos. Mas para introduzir a lição, quem sabe, né, para dar um brilho, uma coisa gostosa ali na sua unidade da escola sabatina, dê oportunidade dos alunos escolherem ou o suco ou a garrafinha de água. São duas coisas boas, não vai ter prejuízo se escolher uma ou escolher outra. Você pode escolher, por exemplo, levar um panetone. Leve um panetone e dê a oportunidade para esses seus alunos escolherem. O que eles querem? Eles querem o panetone ou eles querem o pão integral? Escolha. Você pode, por exemplo, levar para a escola sabatina no sábado uma caneta. E aí você dá a oportunidade para alguém escolher a caneta ou o caderno ou a agenda, né? Isso tudo, meus amigos, para dinamizar, para atrair, para despertar, para introduzir o assunto dessa semana que são as escolhas. Tá certo? Então, que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria na condução, use a sua criatividade para que esse momento lá na escola sabatina seja um momento prazeroso e de crescimento espiritual para todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a lição da escola sabatina. A tua bênção para cada irmão, para cada irmã, especialmente os professores que tenham sabedoria dos altos céus para conduzir esse momento de recapitulação da lição da escola sabatina aos sábados, mas também serem motivadores para que cada um dos alunos, ao longo da semana, estudem a lição, aprenda aos teus pés e tenha uma vida enriquecida por tua palavra. Nós queremos pedir sabedoria para fazermos as escolhas do dia a dia, que nós tenhamos sempre como objetivo honrar e glorificar o teu nome e nos prepararmos para a eternidade. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.